E estamos aqui com mais um vídeo da nossa edição do dia 10. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedindo, sabe? É isso mesmo. Deixe seu like, siga o nosso conteúdo, ou seja, assine o nosso canal. Eu sei que todo mundo pede isso, mas se você não fizer a tua parte, aí vai ser difícil a gente saber realmente se você se interessa por esse conteúdo ou não, tá? E eu acho que tem muito pouca gente aqui, né, que fala de geopolítica, que fala de independência real de um país, né? E nesse momento agora realmente bastante trágico, né, para o mundo todo, nós temos uma guerra que já está com mais de 3 meses, vocês sabem muito bem que é a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E por que essa guerra está acontecendo? Não vou entrar aqui no mérito agora, aqui em discutir se a Rússia tem razão, se não tem razão, a Rússia deveria ter invadido ou não. Esse não é o objetivo aqui dessa reflexão. O objetivo aqui é mostrar que, para vocês pensarem, para a gente pensar, qual é a circunstância de um país, tá, se ver obrigado, praticamente, é o que aconteceu de fato, a invadir um outro que é o seu vizinho e que fazia parte da antiga União Soviética. A razão é muito simples. A razão é muito simples. A OTAN, ela é o braço armado na Europa dos Estados Unidos. Se você olhar o mundo, tá, em termos de geopolítica, nós temos a chamada Ilha Mundo. A Ilha Mundo seria, não sei se você aí que está assistindo tem na sua cabeça um mapa, tá, da Europa, toda a Ásia e mais a África. Tá? A África está colada, não é? Colada. Então isso aí que é chamado Ilha Mundo, tá? Em termos de geopolítica. Nós temos depois uma outra grande ilha, que são as Américas. E nós temos, então, pequenas ilhas formando um aglomerado, que é a Oceania, tá? Junto com a Austrália. Então, você pode dividir geopoliticamente o mundo nessas áreas. Mas o chamado coração do mundo é essa ilha mundo. É claro, ela não somente ela é maior em termos territoriais, mas ela disparado tem a maior população. Se eu somar só as populações da China, 1,5 bilhão, a população da Índia, 1,4 bilhão, isso já dá 2,9 bilhões. Tá? Só esses dois países. Tá? Não falo nem na Indonésia, que tem mais de 200 milhões, eu não falo também no Vietnã, que está por aí, mais de 100 milhões, no Paquistão, mais de 100 milhões. É a grande quantidade de capital humano está nisso aí. A Rússia é relativamente pequena, tem 140 ou 120 milhões de habitantes, embora tenha um maior território. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Lembra, os Estados Unidos está lá na ilha. Na ilha. Ele não está aqui nesse miolo, nesse coração do planeta. E quem domina esse coração do planeta, quem manda nesse coração, em termos econômicos, em termos militares também, no fundo, acaba em algum momento dominando todo mundo. Mas os Estados Unidos estão lá longe. Então, como eles podiam, então, prosseguir no intuito de nunca perder a condição do império dominante, criando uma organização que lhes serve, essa é a OTAN. Então a OTAN foi criada justamente para isso, ela é o capacete dos Estados Unidos, é a presença dos Estados Unidos nessa ilha mundo, nesse grande território que, na verdade, é o coração do planeta, sob todos os aspectos, inclusive geopolítico. Tá? Embora os Estados Unidos esteja do outro lado do Atlântico. Então, é por isso da importância dos Estados Unidos é por isso da importância da OTAN para os Estados Unidos. Ela é, os Estados Unidos, cabeça da OTAN. Tá? Cabeça. Ela manda e desmanda. Essa é a verdade. E aí, presta atenção no que eu vou dizer agora. Tá? Antes da dissolução da União Soviética, era imensa, um poderio similar ao dos Estados Unidos, tá? O jogo era mais equilibrado, a OTAN era pequena. Tá? Ela era uma aliança defensiva, porque eu tinha o Pacto de Varsóvia gigantesco e do outro lado a União Soviética. Tá? Quando a União Soviética caiu e praticamente todas as repúblicas se esfacelaram, o que os Estados Unidos procuraram fazer? Lembra, quando esfacelou isso tudo, o que sobrou de gigantesco da União Soviética? Foi a Federação Russa. Tá? E os Estados Unidos, então, sabendo que naquele momento a Federação Russa, naqueles anos que vieram depois, estava em quase colapso, ele avançou
burlando, violando todos os tratados celebrados de não expansão com a própria União Soviética no momento da sua dissolução, que a OTAN não iria se expandir para o leste. E aí houve a cooptação da Lituânia, Estônia, Letônia, e agora queriam também, desde 2014, quando deram o golpe do Euromaidan, Estados Unidos foi lá e deu o golpe, claramente isso, subiu o Zelensky, também a Ucrânia, ou seja, a presença geopolítica americana através da OTAN cada vez maior. Por quê? Se eles querem dominar essa ilha, mundo, esse núcleo, do outro lado, tendo a China já em franca expansão, ameaçando os Estados Unidos, que agora está do outro lado do Atlântico de forma econômica, eles tinham que dominar esse grande território. Isso se deu justamente nisso. E aí chega no momento que a Rússia então diz, não, chega, não, acabou. Por quê? Porque se a Rússia não fizer algum tipo de reação, em função do tamanho dela, em função ainda do número de repúblicas que ela ainda tem, que está sob controle dela, sob influência, ela vai acabar se esfacelando em algum momento. Tá? Então, eles tiveram que reagir. Então, esse é o contexto dessa guerra. Não é uma guerra, gente, entre a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra entre, na verdade, o Império Americano tentando dominar essa ilha-mundo contra os interesses chineses e da Federação Russa. Essa é a real guerra, tá? Essa é a real guerra. É isso que vocês têm que entender. E é o que vocês veem agora aqui, tá? No Brasil 247. Putin diz, não há meio termo entre ser um país soberano e uma colônia. É justamente isso. Se um país ou um grupo de países é incapaz de tomar decisões soberanas, isso significa que ele já é uma colônia. A Europa, ela é uma colônia americana. Militarmente, a Europa praticamente depende 100% da OTAN. Quem é que manda na OTAN? Quem? Estados Unidos. E os movimentos nacionais dentro da Europa para criar os seus próprios exércitos encontram sempre muita resistência dos Estados Unidos. Por quê? Porque se começar a criar os exércitos nacionais dentro da comunidade europeia, a OTAN acaba. E a OTAN hoje não é mais só um braço defensivo da América. Ela é uma ponta de lança agressiva, tanto contra os interesses da Rússia, contra os interesses da China, contra os interesses do mundo todo. Lembra? A OTAN esteve agora no Afeganistão, tá? Durante anos e anos. O que a OTAN foi fazer no Afeganistão? Na Síria. O que a OTAN foi fazer na Síria? Se ela é uma aliança defensiva, não é mais. Não deixou de ser mais há muito tempo. A OTAN é um títere, um capacho. Tá? E aqueles líderes da Europa, à exceção de uns poucos que tentam ainda resistir, de fato nada fazem. Nada fazem. São o tempo todo submetidos ao poder americano, à influência americana. Essa é a realidade. Então, é essa a guerra. E é justamente por isso que o Putin diz, não há meio termo entre ser um país soberano e uma colônia. Você acredita que o Brasil é realmente soberano? Não é. O Brasil é uma colônia americana. O golpe de Estado que aconteceu aqui em 2016, você acha que foi um golpe aqui planejado pelos gananciosos daqui? Não. Um golpe planejado nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam abocanhar para o seu conglomerado econômico as principais riquezas. E quais são as principais riquezas que estavam em jogo naquele momento? As grandes reservas de gás e petróleo, está hoje na mão de... A maioria dessas são dos interesses americanos, pouca coisa interesses europeus. E, por exemplo, um outro grande ativo, água. Entendeu? Água. Além de minérios estratégicos. E a luta do Lula o tempo todo foi para ser um país soberano. E foi justamente nessa formatação que o Brasil se uniu e junto com a Índia, China e África do Sul, né, e Rússia, criaram os BRICS. Foi um movimento geopolítico para fazer um contraponto a esse domínio americano. E o Bolsonaro, evidentemente, é um submisso. É um submisso. É só isso. Agora mesmo, foi lá lamber as botas do Joe Biden, ela pedindo desculpa pelas várias merdas que ele falou o tempo todo. Tá? Desde antes da eleição do próprio Joe Biden. Putin, não há meio termo entre ser um país soberano e uma colônia. Se um país ou um grupo de países é incapaz de tomar decisões soberanas, isso significa que já é uma colônia, disse o líder
russo. Vamos ver aqui o que interessa. O mundo está mudando, e está mudando rapidamente para reivindicar algum tipo de liderança, principalmente a liderança global. Qualquer país, qualquer nação, qualquer grupo étnico precisa garantir sua soberania, destacou o chefe de Estado. É o que está em jogo agora, na própria Europa. Essa guerra Rússia contra a OTAN, ou a OTAN, leia-se, Estados Unidos contra a Rússia, que eu acho que a guerra real é essa, já mudou o jogo de poder. Por quê? Eles não esperavam que a Rússia fosse fazer esse movimento. Não esperavam que a Rússia fosse desafiar a OTAN. Desafiou. Tá? E agora? Então agora nós temos dois polos de poder bem definidos. Temos os Estados Unidos com os capachos, inclusive o Brasil, de Bolsonaro, tá? E nós temos agora um bloco grande que está agora contrabalançando esse efeito nessa ilha mundo. E quem é esse bloco? China, junto com a Rússia. E se a Índia entrar nessa também, aí acaba para os Estados Unidos. Mas por que você está dizendo que acaba? Acaba porque eles serão certamente a dominância do mundo.